E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Vasco está atento ao mercado e, neste momento, busca um atacante veloz para reforçar seu elenco. O nome que surge com força é o de Brian Rodrigues, uruguaio de 24 anos, que desperta o interesse da diretoria cruzmaltina. Fontes revelam que o clube reabriu as negociações para contar com o jogador, que atualmente pertence ao América do México, e o nome do atacante ficou em segredo por algum tempo. O vínculo de Brian com o América do México vai até junho de 2026. O jogador foi contratado pelo clube mexicano em agosto de 2022, por uma quantia significativa de quase 6 milhões de euros. Antes de sua passagem pelo futebol mexicano, Brian teve passagens por times renomados como Los Angeles FC, nos Estados Unidos, Almería, na Espanha, e Peñarol, no Uruguai. A disputa para contar com o atacante uruguaio promete ser acirrada. Além do Vasco, o Corinthians também aparece como interessado na contratação do jogador, que já está na mira de ambos os clubes há algum tempo. A negociação com o América do México, que não deve abrir mão do atleta facilmente, gira em torno de 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais, segundo a cotação atual. Nos 86 jogos disputados pelo América, Brian acumula 18 gols e 11 assistências, números que comprovam sua importância no time mexicano. Sua passagem pelo clube também foi marcada por grandes conquistas, somando 5 títulos importantes à sua carreira. Com esse histórico, não é surpresa que seu nome atraia clubes de peso do futebol brasileiro. Rodrigues, além de se destacar no cenário de clubes, também tem presença constante nas convocações da seleção do Uruguai, onde sua velocidade e habilidade são reconhecidas. Para o Vasco, contar com um jogador de sua qualidade seria um grande reforço para a temporada, e a expectativa é alta entre os torcedores. O cruzmaltino já conta com outro uruguaio no elenco, o atacante Puma Rodrigues, o que pode facilitar a adaptação de Brian, caso a negociação avance. Além disso, o zagueiro Maurício Lemos, também uruguaio, está prestes a ser anunciado pelo clube, aumentando ainda mais o vínculo entre os jogadores do país vizinho e o Vasco. Agora, com as negociações em andamento, os próximos dias podem ser decisivos para o desfecho dessa história. O Vasco parece determinado a garantir o reforço para o ataque, e o nome de Brian Rodrigues figura como uma das grandes apostas para a temporada que se aproxima. O que restará a saber é até onde o clube está disposto a ir para concretizar esse desejo. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Em uma declaração que promete agitar os bastidores do futebol carioca, França Júnior, técnico do Bangu, afirmou que sua equipe está preparada para atropelar o Vasco em um próximo confronto. A declaração, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerou reações diversas entre torcedores e especialistas. França Júnior, conhecido por sua postura firme e estratégias ousadas, tem se destacado no comando do Bangu. Sua afirmação de que o time está pronto para superar o Vasco demonstra confiança e ambição, características que têm sido marcas registradas de sua carreira. A rivalidade entre Bangu e Vasco é histórica e carrega consigo momentos de grande emoção para os torcedores. A declaração de França Júnior reacende essa chama, prometendo um confronto repleto de tensão e expectativas. Especialistas em futebol analisam que, embora o Vasco possua um elenco mais robusto, o Bangu, sob a liderança de França Júnior, tem mostrado um futebol competitivo e surpreendente. Essa combinação de ousadia e estratégia pode, de fato, representar um desafio significativo para o Vasco. A declaração de França Júnior tem gerado discussões calorosas entre os torcedores do Vasco. Muitos se perguntam se o técnico do Bangu realmente tem a capacidade de causar um atropelo no time cruzmaltino ou se está apenas tentando inflamar a rivalidade para dar mais emoção ao confronto. Afinal, o Vasco é um dos maiores clubes do Rio de Janeiro, com um elenco tradicionalmente mais forte, e a torcida tem confiança em sua equipe.
Mas será que os vascaínos acreditam que a equipe está preparada para enfrentar esse desafio de forma eficiente? A torcida do Vasco sempre foi conhecida pela paixão e apoio incondicional ao time, mas também não hesita em cobrar desempenho. O que será que os vascaínos acham dessa provocação de França Júnior? Eles acreditam que é apenas um jogo de palavras ou será que o Bangu tem algo a oferecer que deve ser respeitado? A pressão sobre o Vasco será ainda maior se o time não conseguir entregar uma vitória convincente. Como a torcida vascaína encara a atual fase do clube? Será que a equipe, apesar de seus altos e baixos, é capaz de mostrar força diante de um adversário que, até agora, tem sido visto com certa desconfiança? A torcida parece dividida, com alguns acreditando que a vitória virá com facilidade, enquanto outros temem uma surpresa. Em um cenário onde o Vasco tem suas falhas e o Bangu se mostra cada vez mais competitivo, será que a torcida do Vasco está confiante o suficiente para apoiar o time, sabendo que toda provocação gera pressão extra? Como será a reação da arquibancada se o Bangu, sob a liderança de França Júnior, conseguir surpreender o gigante cruzmaltino? O confronto promete ser mais do que um simples jogo, será um embate de expectativas e emoções que certamente marcará a história dessa rivalidade. À medida que a data do confronto se aproxima, a expectativa cresce. Torcedores de ambos os lados aguardam ansiosos para ver se o Bangu conseguirá cumprir a promessa de França Júnior e atropelar o Vasco, ou se o time cruzmaltino mostrará sua força e tradição em campo. O futebol carioca está, sem dúvida, prestes a viver mais um capítulo emocionante dessa rivalidade. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.